Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos lendo, meditando nas Escrituras do Novo Testamento, estamos no Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 17. E eu quero ler com os irmãos alguns versículos aqui do início do capítulo. É um texto um pouquinho longo hoje que nós vamos ler, mas permitam-me ler do versículo 1 até o versículo 8. Está escrito assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Amados, eu amo esse texto aqui. Eu fico pensando como os discípulos reagiram, vendo a reação de Pedro. Me dá vontade às vezes até de rir um pouquinho, porque ele deve ter ficado tão perplexo. E ele ficou: uau! Moisés, Elias e Jesus. Não, a gente tem que ficar aqui para sempre. Senhor, eu faço 3 tendas aqui, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, e vocês ficam os 3 e nós ficamos aqui recebendo de vocês tudo aquilo que Deus tem para nós. Afinal, eles estavam acostumados com esse formato de receber um ensinamento. Quando nós vemos Moisés representando a lei, ele subia no monte para receber de Deus e aí ele passava para todo o povo. Os profetas recebiam de Deus e depois passavam para todo o povo. Jesus ensinava ali quantas e quantas vezes num alto monte, falando, ensinando os seus discípulos, ensinando a multidão. Então, quando Pedro olhou aquela situação, ele pensou: meu Deus, agora eu tenho Moisés, Elias e Jesus juntos, não quero sair daqui nunca mais. Mas, amados, o que me chama a atenção é que Deus, enquanto Pedro ainda estava falando, como é bom estarmos aqui, farei 3 tendas, ele ainda estava falando, vem uma voz de Deus e fala assim: Este é o meu filho amado de quem me agrado, falando de Jesus. Ouçam a ele. Amados, Deus não equiparou, Deus não igualou o ensino de Moisés, de Elias e de Jesus. Pedro estava equiparando, colocando os 3, digamos assim, no mesmo patamar. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e Jesus, o Messias. Pedro veio e colocou os 3 no mesmo patamar. Mas Deus chega e diz assim: não, eu quero que vocês ouçam a Jesus. E quando eles abrem os olhos daquele clarão, eles não enxergam mais ninguém, eles só enxergam Jesus. Ou seja, Deus não equiparou o ensinamento da lei com o ensinamento dos profetas, com o ensinamento de Jesus. Amados, a lei e os profetas falam a respeito de Jesus, mostram que haveria de vir o Messias.
Quando nós estudamos a lei e os profetas, nós podemos ver que tudo indica para o Redentor Jesus Cristo. Mas o ensino, Deus não equivale, Deus não iguala, Deus não equipara. E nós muitas vezes equiparamos, assim como Pedro. Nós colocamos no mesmo patamar, quando lemos a Bíblia, colocamos no mesmo patamar os ensinamentos que estão lá na lei, quando lemos de Êxodo até Malaquias, que são a lei e os profetas. Nós equiparamos com os ensinamentos do Novo Testamento, principalmente quando lemos as cartas que foram dirigidas para as igrejas. E aí nós equiparamos o ensinamento e começamos a criar um ensino de certa forma até mesmo confuso. Amados, é por isso que nós precisamos compreender que Deus não igualou o ensinamento. Nós precisamos compreender uma coisa: toda a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada pelo Senhor e é útil para nos ensinar, para nos instruir na justiça, para nos corrigir. Mas nós precisamos aprender a manejar a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, ele diz: Timóteo, procure apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, que maneja corretamente a palavra da verdade. Quem é o obreiro aprovado? Aquele que sabe manejar a palavra de Deus. E é interessante no original grego, quando fala que maneja corretamente, esse manejar corretamente, a palavra no original é uma expressão, na verdade, essa expressão no original grego significa cortar em linha reta. Ou seja, aquele que sabe manejar corretamente é aquele que sabe cortar, dividir, discernir a palavra da verdade. Esse é o obreiro aprovado. Amados, nós não podemos unir aquilo que Deus não uniu. Pedro tentou fazer isso e já veio a voz de Deus falando: ei, não é assim. É a Jesus que vocês devem ouvir. É Ele que é a fonte da vida, é Ele que tem o ensino completo, genuíno. Quando nós estudamos as Escrituras do Antigo Testamento, existe muita coisa ali que não é para nós hoje, amados. Nós aprendemos a respeito do caráter de Deus, como Deus pensa, como Deus age. Deus se revela ali nas Escrituras, mas existem muitas coisas que não são para nós hoje, para a igreja. Quando nós lemos a respeito da lei, nós precisamos entender que a lei foi entregue com um propósito para um povo, para o povo de Israel. Nós não podemos unir aquilo que Deus não uniu. Precisamos manejar com sabedoria a palavra de Deus. Isso não significa que nós vamos, então essa parte da Bíblia não é a palavra de Deus, eu vou excluir. Não é isso, amados. Entendam o que eu estou dizendo. O que nós precisamos é aprender, ter esse discernimento que vem do Senhor para manejarmos corretamente essa palavra. Porque muitas vezes eu ouço alguns irmãos dizendo que eles não entendem as cartas do apóstolo Paulo. Não consigo entender, parece que é outro evangelho, parece que é outro ensinamento. E é interessante que quando nós lemos em Gálatas, no capítulo 1, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim: o evangelho que eu ensino, eu não recebi de homem algum. Não é um ensinamento meramente humano. Eu recebi do próprio Jesus Cristo por revelação. Ou seja, ele ouviu do próprio Cristo Jesus e ele ensinou. Então, esse é o evangelho para o qual para qual Deus destinou esse evangelho que ele entregou para o apóstolo Paulo, para quem? Para principalmente os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Amados, pense na igreja primitiva de gentios, homens e mulheres que não eram judeus, que não tinham o conhecimento da lei e que não tinham a palavra de Deus escrita, e eles viviam o verdadeiro evangelho. Como que eles viviam? Eles nem conheciam a lei. Eles não tinham, alguns tinham o conhecimento porque eles frequentavam sinagogas, mas existiam muitos que não conheciam a lei,
não tinham as escrituras do Antigo Testamento e ainda assim eles receberam pela fé as verdades do Evangelho que exalta a suficiência da obra de Cristo Jesus e viveram esse Evangelho sem ter a palavra de Deus escrita como nós a temos hoje. Como que essas pessoas viveram? Entendendo a obra redentora que Cristo Jesus realizou, entendendo que eles estavam mortos, a natureza deles estava morta e que Cristo Jesus trouxe o que? Vida, reconciliou eles com Deus. Ou seja, eles nem tinham a lei, eles nem conheciam a lei. Tanto que quando teve, isso nós lemos em Atos, quando teve aquele concílio em Jerusalém, por quê? Porque os cristãos judeus estavam querendo judaizar tudo e eles estavam querendo obrigar os gentios a guardarem a lei. Aí os discípulos, os apóstolos se levantam e tem uma reunião e dizem, não, nós não vamos fazer isso com os gentios, porque não é esse o intuito do evangelho. O intuito do evangelho não é judaizar os gentios, o intuito do evangelho é levar a vida de Cristo para eles. Amados, hoje nós temos a palavra de Deus completa, temos aqui o Antigo e o Novo Testamento, podemos compreender toda a Bíblia, toda a verdade, desde o início, desde Gênesis. Nós temos a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, compreendemos o início e já temos a revelação do fim. Mas nós precisamos aprender a manejar corretamente essa palavra, a sermos obreiros aprovados, a entender o que de fato é para nós e o que não é. O que foi entregue específico para um povo, que foi o povo de Israel, e Deus não abandonou esse povo. Nós podemos ler isso em Romanos capítulos 9, 10 e 11. Deus está lidando com eles. E nós precisamos o quê? Entender o que foi entregue a eles e o que foi entregue a nós como igreja. Toda a Bíblia nós aprendemos a respeito de Deus. Em toda a Bíblia nós extraímos as verdades de Deus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir. Mas não adianta nós queremos unir aquilo que Deus não uniu. Pedro tentou fazer isso e logo veio a voz de Deus falando para Pedro: ei, não funciona assim. Ouçam a Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida. É Ele que tem o ensino que os mantém firmados em mim. E nós precisamos aprender, amados, a ouvir a Jesus Cristo através das Escrituras. Precisamos aprender a discernir as Escrituras, a sermos obreiros aprovados, compreendendo o que é ensinamento hoje para nós e o que foi para um povo, para aquela época. Nós extraímos muito do caráter de Deus, extraímos demais estudando o Antigo Testamento, amados, mas tem muita coisa que não é para nós como igreja. E nós precisamos aprender e pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos ensine. Por quê? Porque o Espírito Santo é o maior mestre. É Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui, é Ele que nos guia em toda a Bíblia. Afinal, a Bíblia foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Homens inspirados por Deus escreveram. E aí nós precisamos receber do próprio Espírito Santo que habita em nós esse discernimento para estudarmos as Escrituras, para manejarmos corretamente a palavra da verdade. Vejo muitos irmãos que acabam misturando o ensino da lei com o ensino do Evangelho e aí vira uma mistura de justiça própria com justiça de Deus e, desculpa a expressão, mas vira uma bagunça. Nós precisamos aprender com toda a palavra, com toda a Escritura, mas precisamos entender o Evangelho da graça de Deus. Porque foi esse Evangelho que Jesus Cristo veio entregar. As boas notícias, as boas novas da redenção que há na obra que Ele realizou. O perdão dos pecados, o novo nascimento, a vida por meio de Cristo Jesus, que só pode ser vivida por meio de Cristo Jesus. Não tem como nós vivermos pela nossa própria capacidade.
o verdadeiro descanso, que é o próprio Cristo, não é simplesmente um dia, mas é o próprio Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro descanso para as nossas almas. Por isso nós temos um descanso contínuo todos os dias da nossa vida. Precisamos aprender, amados, a compreender a plenitude das Escrituras, manejar corretamente a palavra da verdade e não unir o que Deus não uniu. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua mensagem, pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que o Senhor nos ajude a sermos obreiros aprovados, que manejamos corretamente a palavra da verdade. Pai, eu oro para que o Senhor dê a mim e aos meus irmãos discernimento, sabedoria, entendimento, que nós possamos compreender que toda a Bíblia é a tua palavra e é inspirada pelo Senhor e é útil para nós. Mas que nós precisamos manejar corretamente essa palavra, precisamos ouvir do Senhor a revelação, o entendimento dessas escrituras para nós. Pai, eu oro que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e nós possamos compreender a sua verdade, a sua palavra, que eu e os meus irmãos sejamos de fato obreiros aprovados, que manejamos corretamente a palavra da verdade, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.